Oi, gato, entrasse? Oi, Taline, tudo bom, nega? Wiggers Gamba. Legal. Oi, Andréia. Oi, Ana. Oi, Shirley, Luana. Nossa, Luana, que massa. Carla. A Nani, meu, que massa. Oi, Júnior. Tudo bem? Elias. Fabiola. Arre, Fetter. Beijo pra vocês. Bom dia, gente. Oi, Monique. Deixa eu escrever aqui. Nani, nada suspeita. Deixa eu colocar o nosso tema hoje que eu queria falar com a gente. O quanto devemos... Oi, Felipe, bem-vindo. Ah, o pretinho tá lá em casa, Carla. Oi, Aline. Vamos lá, vou botar esse tema aqui. Oi, Danila. Peraí, deixa eu fixar o nosso comentário aqui. Oi, Marta. Massa. Oi, Grazi. Bom dia, people. Bom dia. Oi, Ana. Oi, Kleber. Beijo pra todos. Divetu. Nani. Vamos lá. Obrigada, Karina. Valeu pelo teu carinho, pelo teu apoio. Hoje eu quero contar um tema, quero falar de um tema com a gente que tá aí, né? Quando é que a gente deve parar? Essa noite eu acordei, eu gosto muito das minhas insônias de trabalho, né? Parece que de madrugada, não sei se vocês têm isso, que dá um silêncio máximo e meu pensamento começa a produzir como se durante o dia eu não tivesse conseguido me atentar para alguns detalhes e eu conseguisse encerrar meus pensamentos, chegar a conclusões durante a madrugada, sabe? E essa foi uma noite assim. Engraçado que quando eu e o Ricardo a gente casou, que foi no dia 8 de janeiro desse ano, né? A gente tomou a decisão de casar 43 dias antes do dia 8 de janeiro. A gente sabia que ia enfrentar uma super maratona, imagina. Fim de ano, então a gente passou dezembro, Natal, Réveillon, e a gente, com tantas decisões para tomar em tão pouco tempo, convidar o pessoal, e eu decidi por ser a minha própria cerimonialista até o dia do casamento, quando a Miriam foi a cerimonial do dia, mas até lá contei com a ajuda de algumas pessoas, mas foi assim, foi forte. E sabe quando tu realmente encontra o teu limite, tu fala, cara, agora eu entendi até onde dá pra ir, né? Só que teve uma coisa que para algumas pessoas eu acho que eu já contei, mas enfim, o meu sonho, quando eu e o Ricardo a gente decidiu casar, era que eu pudesse demonstrar a importância e o valor que cada pessoa me ensinou e o porquê que ela estava sendo convidada. Então, o que era no meu mundo ideal o meu principal desejo? Que eu escrevesse uma cartinha que tivesse mais ou menos o tamanho de um A5, mais ou menos assim, sabe? Em que eu colocasse o valor que essa pessoa me ensinou e um texto de agradecimento. Porque para mim, o casamento é um rito de passagem. Eu vejo que os convidados, quando eles são distribuídos de um lado e do outro, e a gente caminha por aquele caminho na direção do noivo, na verdade a gente está dando um passo em cada etapa importante das nossas vidas, em todas as características que se fizeram presentes em todas aquelas relações. E o que acontece, na minha concepção, é uma permissão daquele grupo que está ali reunido para que a gente possa casar. Então, para mim, essa era uma visão. Eu pensava, meu Deus, as pessoas que estão ali, elas estão me permitindo, elas me construíram, né? Cada passo que eu estou dando, eu dei, muitas vezes, abraçada por uma delas, suportada por outra, me divertindo com outra. E eu queria que isso ficasse registrado naquele momento tão importante. O que acontece? Faltava 3 dias, mais ou menos, para o casamento, e eu não tinha conseguido fazer isso ainda. E não era por procrastinação, pode ter certeza, porque eram muitas atividades, era muita coisa. E chegou um dia, faltando então 3 dias para o casamento, e eu tinha uma opção. Ou eu dormia, ou eu escrevia aquelas homenagens.
Eu lembro que quem me ajudou muito foi a Jana Bastos. Pô, a Jana foi braço direito e esquerdo monstruoso, assim, porque ela me ajudou demais, fez os convites, tudo. Dá pra imaginar, assim, de apoio, papelaria. A Jana me ajudou, fez as pipocas e tal. E aí eu falei, gente, é hoje ou não é? Porque eu sabia que a Jana ia me ajudar, ia dar conta de fazer se eu mandasse naquele dia todos os textos. E eu escrevi 144 textos naquela madrugada. Cada valor que aquela pessoa tinha me ensinado e cada texto. E eu comecei a visualizar e imaginar como é que aquilo seria. Então eu não dormi naquele dia. Eu passei, de fato, a madrugada inteira escrevendo para garantir que aquilo fosse entregue, né? E, gente, sabe de uma coisa assim? Aquela noite não fez a menor falta. Porque eu estava ali caminhando na direção de uma coisa que eu acreditava que faria parte do meu sonho e que fez. Foi muito emocionante porque o Fernando, que foi quem foi o nosso celebrante, eu falei, Fernando, o pessoal do cerimonial entregou as cartas, né, direcionadas a cada convidado, eram todas cartas diferentes mesmo. E eu disse assim, Miriam, pede para a equipe dizer para não abrirem a carta antes, até a hora de eu entrar. Aí o Fernando reforçou isso, né? Eu falei, Fernando, quando o pessoal chegar e for recebendo a carta, não deixe eles abrirem. Na hora que for a minha entrada, tu pede para eles abrirem a carta e ler o recado, para que eles entendam que o meu caminho, e é muito emocionante assim, que o meu caminhar ali foi permitido porque eles me deram suporte quando eu precisei. E foi muito massa, porque nós casamos às 17h27, pontualmente. Esse era o outro pedido, assim. E eu tava de longe enxergando e eu escutei o Fernando falar, Vá pediu para que vocês abrissem isso e tal. E aí o Ricardo também escreveu alguns para a família dele. E aí eu vi de longe todo mundo abrindo e segurando, porque aí eu queria que segurasse, assim, para eu ver que a amizade, a proteção, a sensibilidade, o carinho, o amor, a dedicação, o comprometimento, a alegria, que aqueles valores todos estavam ali presentes e que era por isso que a gente estava ali reunido, né? Cara, foi muito massa, muito mesmo. Mas eu tô contando essa história porque eu senti naquele período que se eu dissesse para alguém que eu ia passar uma madrugada 2, 3 dias antes do meu casamento acordada escrevendo, que pareceria loucura, né? Não digo que não foi para quem estava em volta isso, porque eu escutei muito, não precisa, já tá tudo lindo, já tá tudo maravilhoso, já tá suficiente, né? E ali eu estava fazendo por mim, era o meu compromisso, era o meu rito de passagem, né? E eu sinto muito isso, assim, diante de algumas metas em que a gente sente que pode um pouco mais, que a gente dorme em horas que a gente podia estar nas madrugadas de produtividade mais impressionantes, assim. E essa história não é uma história nova, mas essa semana uma coisa, quer dizer, nova, né? Janeiro não tá tão longe, né? Mas eu sinto que ela não é nova nas nossas vidas, porque eu sei que tem coisas que demandariam que a gente passasse uma madrugada a mais trabalhando, né? Que a gente ou acordasse bem mais cedo, ou de tanta inspiração, ou tanta sede, ou tanta garra que a gente nem dormisse, ou treinasse mais, ou insistisse só mais um pouco na direção daquilo que a gente considera o ideal, o melhor, o que é de fato marcante. Será mesmo que a gente realiza um sonho sem uma madrugada acordada? Né? Será que a gente realmente tem uma coisa marcante sem ter aquele momento que cobra da gente? Faça mais, se estenda, se estique mais. Não sei se faz sentido a todos, né? Mas essa semana aconteceu uma coisa que poderia ser negativa, que poderia ser difícil. Mas nós temos o nosso livro do Lifelong Learning, né? E o curso começa agora em agosto, da turma 2, que vai ser, na verdade, a turma 1, depois da grande turma beta de treinamentos, das ferramentas e tudo mais. Quando chegou a impressão, eu fiquei muito emocionada, fiquei muito feliz, mas quando a gente foi verificar, havia alguns erros de impressão. E esses erros de impressão fizeram com que a gente precisasse dar um passo atrás no envio dos livros, né? E na mesma hora, o pensamento que me veio foi: se o livro veio com algum erro agora, em tempo ainda de corrigir de alguma forma, mesmo que tenha sido um problema da gráfica, a cor que não saiu, a onça que não estava impressa, coisa muito simples, né? Significa que ele voltou para minha mão
para que eu não abra mão do que nele pode ser ainda melhor, ainda mais perfeito, ainda mais madrugador, sabe? E aí foi isso que aconteceu, assim. Talvez hoje eu esteja muito mais feliz do que em qualquer outro dia das últimas 2, 3 semanas, porque eu tive coragem de, durante a madrugada, pensar o que seria perfeito, o que eu ainda poderia incluir, né? O que ainda tem espaço para ser executado. E às vezes a gente acha que já chegou no máximo porque já está pronto, já está na nossa mão. E a minha crença é que se volta pra gente, volta não porque deu errado, mas volta porque pode dar mais certo. E a minha sensação hoje, conforme tudo que aconteceu sobre o livro e sobre o curso, é de que eu agora sinto que finalmente cheguei onde eu deveria chegar com esse curso. E aí, eu tô dizendo tudo isso porque, assim, eu sei que o mundo, e às vezes as relações mais íntimas, né, familiares, ou marido, ou namorada, vão dizer, não precisa, gente, já tá excelente, já tá bom, para que escrever os valores e entregar para cada um dos convidados, né? Para que eu preciso agora incluir tudo aquilo que era uma parte que parecia talvez só um detalhe, mas que para nós fez absolutamente toda a diferença. Então, essa é a minha visão, e eu sinto que às vezes, eu não sei se vocês conhecem uma parábola, deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui, deixa eu ver. Oi, Liz! Richard, que nome bom, hein? Aqui eu chamo o Ricardo de Richard. Oi, Vanessa Rosa, beijo. Faz sentido até para os músculos que não evoluem sem a exaustão, sem sentirmos que fomos além do que antes. Exato, tem uma coisinha além, mas eu estou dizendo assim, que haverá uma insistência cultural, como se fosse, mas descansa, mas não precisa tanto. É isso que me pega, né? Quase que como se me estressasse. Eu disse, mas pô, vamos lá, mantenha o foco, go! Porque a gente lembra de quem, sabe? Então assim, vai até o fim, que dá pra fazer, né? Mas tem uma parábola que conta a história de um brejo em que existia uma princesa sapa que os pais queriam que ela casasse, né? Então o rei e a rainha dos sapos decidiu por lançar uma competição entre todos os sapos do brejo, para que quem ganhasse aquela competição, então ganhasse o coração da princesa sapa. Que chama... Como é que é o feminino de sapo? Hã? Qual é o feminino de sapo? Será que é perereca? Tipo... Será que existe sapa, né? Bom, o Ricardo já tá no Google ali. Sapa. É sapa? Oh, legal. Então, a princesa sapa estava lá em disputa, né? O coração dela, todos os príncipes e todos os sapos queriam o coração da princesa sapa. E a disputa era a seguinte: existia uma árvore muito, muito alta naquela floresta próxima ao brejo, e o sapo que conseguisse chegar no ponto mais alto da mais alta árvore, ele casaria com a sapa. E, gente, o que teve de gente inscrita, gente não teve de sapo, né? Inscrito, mas foram muitos, assim. E uma inscrição, filas para participar da competição. No dia que lançou lá, tinha até a imprensa dos sapos, né? Filmando, passando, transmitindo para que todo mundo pudesse ver aquela competição. E de todos os sapos inscritos, todos então estavam no dia da competição, e eles começaram a subir a árvore com velocidade. Alguns falaram, no meio do caminho, na árvore muito alta, nem sei se vale a pena, nem sei se eu quero tanto essa princesa sapa, não, nem tô tão apaixonada. Alguns, quando começou a ficar mais alto, começaram a sentir medo e foram desistindo. Outros, quando subiram para o terceiro, quarto galho mais alto, começaram a ter medo de altura em função de que tinha mais vento lá em cima, porque, claro, vai subindo, a coisa vai piorando. E alguns continuavam firmes e fortes. À medida que tinha um que se destacava, aquele sapo estava empolgado. E alguns que sobraram, 2, 3, 4 sapos, já no fim da árvore, começaram a olhar aquele que não desistia e a desestimular ele. Tu vai cair, ela nem vale a pena, é muito escorregadio aí em cima. E o sapo firme e forte. Esses que estavam lá dizendo, não vai dar certo, não vai dar certo, sentiam na verdade medo e aí decidiram por desistir, desceram da árvore. E só um sapo conseguiu chegar
no ponto mais alto da mais alta árvore da floresta próxima ao brejo. E aí, quando ele desceu feliz, porque ele conseguiria conquistar o coração da princesa Sapa com tanta coragem, a imprensa dos sapos foi entrevistá-lo. E aí, muito animados, foram perguntar para ele: futuro príncipe, então, né? Como é que você está se sentindo? Como é que foi para você chegar no ponto mais alto da mais alta árvore da floresta próxima ao brejo? E ali eles notaram, em função de que o sapo simplesmente não respondia, de que aquele sapo era surdo. Eu lembro que quando eu escutei essa história, eu falei, nossa, como faz sentido. Às vezes, se a gente fizesse assim, ó, e não escutasse o que nos desestimula, não precisa tanto, não se esforça, não, dorme, descansa, tu precisa, né? Vem cá, deita no colo, ao invés de dizer, bora, vai lá, vale a pena, é o coração da princesa, né? Que tá valendo aqui. Então, eu sei que quanto mais alto a gente pretende a subida, mais desafiantes vão ser os caminhos. Vai ter galho que vai ter vento, vai ter tronco um pouco mais escorregadio e a gente vai precisar de instrumentos para se agarrar ao tronco de outra forma, mas nunca e jamais escutar aquele que nos tira o brilho da coragem de fazer além, né? Que aparece, porque é o impulso, eu quero, eu vou fazer, né? E aí vai lá, pra que isso? E a gente acaba no pra que isso, acreditando, desistindo do que poderia ter sido um reinado todo nas nossas vidas, né? Faz sentido pra gente? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Estou vivendo isso, tenho uma bebê e empreendo, cuido da casa, da rotina, tudo sozinha por causa da pandemia, e o que eu mais ouço são as pessoas falando para eu dar um tempo no negócio. Emerson, poxa, beijão, Emerson. Shirley, ouvir nossa intuição tem muito valor, né, Vá? O que o nosso coração quer. Adriana, que show essa história. Imagina, Adriana, tu que é uma contadora de histórias, né? Essa é muito boa, verdade. É esse último passo, o último esforço que muitas vezes nos leva ao sucesso e realmente entendemos que transcendemos da nossa zona de conforto. Nossa, eu concordo muito, muito. É o teste máximo de convicção. Quem tu quer ser, sabe? Na hora que aqui a gente... E sabe que as coisas parecem que daí fluíram porque eu tomei a decisão de fazer mais. Parece loucura mesmo. Não, voltou, eu vou fazer a cartela de adesivos, vou fazer gamificado, vou fazer os hangouts e tal. Sabe quando tu enxerga exatamente o formato? Quando a decisão tomada foi a de não fazer diferente do que é perfeito pra gente, né? Total sentido, né, Lia? Ana, um beijo, Ana. Ana Cláudia. O corredor com os convidados foi todos dizendo. O Fernando estava lá, nosso celebrante da Suporte Marketing. Fernando, eu só tenho que te agradecer por todas as tuas orações. Sabe que eu tenho recebido alguns recados muito bonitos. E sempre que eu recebo um recado, quando alguém fala que me coloca em uma oração, eu agradeço tanto, porque é muito bonito, muito profundo, alguém que pede a Deus para interceder por alguém e coloca o nosso nome. Então, a tua amizade tem muito valor para mim, e te ter celebrando o nosso casamento. Outro dia eu vi uma receita de banoffee, aí eu lembrei de ti citando e como a gente se divertiu naquilo, como foi leve, como foi perfeito, perfeito. Aquele teu momento com a gente foi inesquecível. E eu só tenho que te agradecer porque foi tão profundo e a gente realmente sai falando, falou assim, poxa, casamentos são casamentos, né? Tem tudo que acontece que é bonito, mas eu queria mesmo agradecer as pessoas que estavam lá de um jeito diferente. E eu mega recomendo que façam sempre o mesmo, assim. Faz total sentido vivendo isso em um novo projeto profissional. Dará certo, vai, Ricardo. Obrigada, nego. Sim, amei ver você contando história. Olha, Adriane, eu sou mais empolgada da contação de histórias. Sabe o que é mais engraçado? Como a gente convive aqui no Insta um pouco, e cada vez mais a gente vai convivendo, né? Mas os cursos presenciais... quando eu era pequena, eu fiz aula de teatro, né? Bem pouquinho. Eu fui para um professor, depois fiquei meio traumatizada com as coisas que eu vivi lá na aula de teatro e tal, mas eu achei na minha vida que eu seria artista, de alguma forma. E essa coisa da interpretação das emoções, da modulação da voz, da oratória, é muito encantador, é muito massa. Eu sinto que se eu treinasse um pouco mais e usasse mais técnicas e outras histórias, talvez ficasse um pouco melhor. Quando eu ajudava na igreja, trabalhava com um grupo de jovens, com muita dedicação de tempo, eu ouvia muito isso da família. Onde está a nossa contribuição, onde está a nossa vocação, aquele esforço além.
E no Lifelong Learning eu noto isso, que muito se perde da nossa potência de multidisciplinaridade por o não precisa tanto. Não precisa tanto, né? Muito, eu vejo assim, a gente estava analisando a potência do Lifelong Learning, né? E ele é um curso que a angústia dele é justamente o tempo que a gente ficou escutando vozes ou pouco estímulo na direção de fazer mais da vida e escolhas que nos expandem, né? E essa expansão, ela se dá com algum esforço, porque manter a nossa convicção e essa dureza e essa firmeza é para os fortes mesmo, né? Fazia muito tempo que eu não vinha aqui, essa live me veio na hora certa. Ai, Sabrina, que massa, toda sexta estamos aqui. Sempre oro por você, para que tenha sabedoria para falar o que precisamos ouvir. Ô, nega, obrigada de coração por isso, é muito rico. Opa, cheguei na hora certa, do teatro, oratório e comunicação. Gabi, olha, a gente totalmente tem que se reunir em algum momento para falar dos cursos de oratória, né? Legal. Obrigada mesmo pelo teu carinho. Então, assim, hoje a reflexão é essa, né? Se a gente colocasse um plugzinho, né? Para não escutar nada externo e a gente se conectasse com o nosso desejo, o que a gente faria na próxima madrugada? Né? Como é que a gente utilizaria uma noite que não vai fazer a menor falta no futuro, mas vai fazer uma grande diferença nos nossos resultados? Porque foi como o Felipe falou ali, é um detalhe, é a última martelada que quebra a pedra, não tem? Mas antes veio esforço, antes veio dedicação, houve dúvidas, mas se a gente, sabe, se segurar no tronco com as ferramentas certas e passar de galho em galho com humildade, mas a convicção de jamais desistir do que é perfeito para nós, vai dar certo. Vai dar certo. Aline, eu tinha todos os motivos nesse momento para não estudar, não evoluir, mas me curei contra o Covid acreditando que eu tenho muito para aprender e evoluir. Que bom, Aline. Tu me mandasse mensagem, né? Compartilhando comigo. O mais importante é a saúde, né? Isso aí é fato. E que bom que deu tudo certo, que estás bem, né? People, era isso. Eu quero aproveitar que a gente está aqui conversando para dizer que segunda-feira, então avisos paroquiais, segunda-feira começa a turma 42 do 27 dias para mudar a minha vida e em agosto, fiquem de olho, será lançada a turma de, como é que eu vou chamar? A turma de lançamento completo, Power Plus do Lifelong Learning. O site já tem tudo isso lá, abertas as inscrições, tanto para um quanto para outro. O 27 dias já começa na segunda-feira e o Lifelong Learning, o lançamento está marcado para 27 de agosto, em homenagem e comemoração de 4 anos do lançamento do 27 dias. Vocês acreditam nisso? No dia 27 de agosto, inclusive foi uma data em que eu conhecia Ricardo Biazin há 4 anos, porque no dia 27 de agosto tu estavas na tua turma do Life, turma 54, e foi quando a gente lançou o 27 dias. E 54 era 2 vezes 27, e aí aquela turma tinha essa alcunha de ser a turma 2 vezes 27. E aí no dia 27 de agosto de 2016, a gente lançou a turma 1 do 27 dias e estamos indo para a turma 42. E é nesse dia que a gente celebra o lançamento do Lifelong Learning, em homenagem a tudo que eu aprendi com 27 dias, que fez com que o Lifelong Learning, nessa forma, chegasse no formato que eu sonhava. Como essas madrugadas que eu perco, me fazem chegar a lugares que durante o dia e acordada nos dias normais e não nas madrugadas que eu não conseguiria chegar, né? Ah, que massa, turma 1 do 27 dias, rumo ao 27 dias, Chay, a Bruna, nossa sucesso do cliente top do 27 dias, maravilhosa. Joelma, eu ando muito ruim porque eu sou massoterapeuta e tudo parou e também agora não sei mais o que fazer. Joelma, a coisa da gente... Vou te falar uma coisa sobre o Lifelong Learning, porque foi nesse curso que eu me fiz como se fosse assim... Talvez já tivessem me feito essa pergunta antes, mas como eu te falei, o Lifelong Learning, ele tem uma angústia. Todos os cursos causam uma angústia e buscam os instrumentos para resolver aquela angústia, né? Se nós não pudéssemos mais trabalhar no que nós trabalhamos, o que mais a gente poderia oferecer, sabe? Nós somos tão multidisciplinares e eventualmente a gente explora tão pouco isso. Eu vejo assim, né? Meu grande sonho sempre foi fazer faculdade de várias coisas.
dentre elas a de design. E na semana passada eu comentei aqui que a gente começou com a nossa agência, né, com a Geórgia. E esse sonho tá comigo, Joelma. Assim, ó, eu entrei no Facebook e tava lá, há 9 anos, eu querendo alguém para trabalhar na agência de publicidade, há 9 anos. E aí, dá um peitaço de tu fazer alguma coisa para além daquilo que tu tá acostumado, dá muito medo, assim, porque a gente tem que investir dinheiro, tem que investir tempo, às vezes a gente tá cansado mesmo das madrugadas que a gente não dorme, porque o corpo também cobra. Mas durante essa semana a gente já tá fazendo briefing para 4 pessoas, sem eu ter, assim, só começado a fazer o movimento. Então eu sinto isso, o fato de eu aceitar a minha multidisciplinaridade e investir em ser uma aprendiz de habilidades distintas daquela que eu já tenho o certificado, daquilo que eu já sei, me dá lugar e espaço no mundo, me dá flexibilidade para ficar em cima da prancha enquanto a onda está um pouco mais violenta, né? Então, se eu preciso pensar assim, poxa, quais são as minhas habilidades? Ou se eu tenho dificuldade de encontrar, eu recomendaria inclusive o Lifelong Learning para a gente pensar nisso junto, né? E no novo formato e tudo tá bem mais tranquilo de ver esse fluir da multidisciplinaridade. Cíntia, Vanessa, eu não a conheço pessoalmente, gosto muito de você, ser humana transparente. Fofa, obrigada. Eu gosto muito dessa... Karina, sou da turma 2 do 27 dias. Turma, saibam o seguinte, aqueles que fizeram o 27 dias até a turma 18, porque até a turma 18, 27 dias, tinha um formato que não era gamificado, ele não tinha madrinhas, prêmios semanais, era diferente. Essas pessoas podem usar o valor que foi pago do 27 dias como desconto para a inscrição do novo 27 dias, tá? Então, se tu tens vontade de fazer na nova metodologia, que é 100% diferente da primeira, não é que ela é 100% diferente, vou dizer que ela não é 100% porque o viés é sempre o mesmo, né? Um mergulho bem profundo na nossa autodescoberta, e o 27 dias é uma das meninas dos nossos olhos aqui do escritório, né? Que legal, obrigada pela confiança desde lá. Oi, Vavenska, tudo bom? Vá, ontem postei nos stories e no feed sobre isso de novas profissões. Trabalho te escolheu ou tu escolheu? Por que permanecer nele? Trocar? Somos múltiplos. Amo lifelong learning. Exatamente, Grazi. Vá, o Vanessa Tobias Social Clube já tem logo e slogan? Ainda não. A logomarca o Everton começou a fazer aqui e a gente pulou para as coisas do lifelong learning. Ainda não. É assim que eu me sinto. Sou da turma 17. Ô, Lia, tava ali na mudança. A boa notícia. Beleza, contem comigo, tá? People, um bom final de semana. Obrigada pelas orações e saibam que faz muita diferença saber disso e sentir uma boa energia chegando. Tô realmente satisfeita e contente com como o Lifelong Learning ficou. Tipo, de olhos brilhando mesmo, porque agora tá num formato que eu falo, isso aí é bem Grupo Vanessa Tobias, assim, sabe? O nível de exigência em cada detalhe, né? Até ontem o Everton falou, mas isso aí é uma firula? Eu falei, eu sou a Miss Firula. Bota as coisas com dourado, bota hot stamping, coloca um texto, uma palavra, uma poesia, um desafio social media, um hangout extra. O negócio ficou megalomaníaco. Mas não poderia ser diferente em vindo do meu jeito de ver as coisas, né? Então tá. Gente, muito obrigada. Um bom finde. Qualquer coisa, estamos por aqui, tá? Faço votos de que a gente possa estar em sala mais vezes no 27, ou no Lifelong Learning, ou no Life, enfim. Um beijo muito... Miss Firula é muito bom, né? Oi, Samara. Beijo. Eu amo muito vocês também, tá? Super e extra recíproco. Beijo bem carinhoso. Tchau, gente.